Eu queria conversar com vocês sobre a sucessão presidencial em 2026. Vamos falar sobre isso? Bom, gente, parece que as coisas estão clareando, né? O Jair Messias Bolsonaro, o verme, né? Ele será preso, né? Com isso, as pretensões presidenciais dele próprio, né? De sua cônjuge, né? A Michele Bolsonaro e de seu filho Eduardo Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro estão enterradas e a direita vai ter que pensar quem é o seu candidato preferencial, né? Então, na esquerda fica muito claro, né? O candidato é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O presidente só não será candidato se ele tiver algum problema sobrenatural, de saúde, alguma coisa, né? Mas ele tende a ser o candidato da situação, o candidato da esquerda, né? E ali na direita, não é segredo para ninguém que não só as organizações Globo, né? Mas como o mercado financeiro em geral, a turma da Faria Lima, né? O que engloba os três jornalões, né? O Globo, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, eles querem o Tarcísio de Freitas, né? Então tudo indica para uma disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Só que o Tarcísio não é burro, né? Ele sabe muito bem que se ele for concorrer contra o Lula é uma parada bem árdua, enquanto se ele for concorrer para a reeleição em São Paulo, ele leva de barbada. Então, pode ser, vejam bem o que eu estou dizendo, pode ser, né? Não estou dizendo que será, pode ser que Tarcísio de Freitas, ele abdique de ser candidato a presidente da República para concorrer à reeleição em São Paulo, né? Nesse caso, a direita terá que pensar um outro candidato. E quem seria o outro candidato, gente? Eu tenho para mim que as organizações Globo vão tentar convencer o Luciano Huck a ser o candidato, tá? Então, o Luciano Huck pode ser o opositor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026, né? Eu não sei porquê, é apenas uma intuição. Essa história que da outra vez o Huck não foi candidato porque a Angélica pediu para ele não ser, eu acho que é muito conversa para boi dormir. Eu acho que mais realisticamente ainda estava muito próximo do apoio dele ao Aécio Neves em 2014, né? E aí ele sabia que isso era um trunfo na mão da oposição a ele, né? Na época, e esse trunfo hoje é menor, e talvez ele venha a ser candidato sim. É o que a minha intuição diz, né? Ou você vai ter Lula e Tarcísio contra Tarcísio, ou você vai ter Lula contra Huck, né? Uma terceira possibilidade, que eu não duvido nem um pouco, é já que o Ciro Gomes está saindo de um partido de esquerda, como o PDT é, para um partido de direita, como o PSDB se tornou, né? Ele possa ser o candidato da direita, né? Apoiado, né, pelo PSDB, que é hoje um partido de direita, pela direita convencional e até pela extrema-direita bolsonarista, né? Então, nesse caso, você teria um confronto Lula contra Ciro Gomes, né? São as três possibilidades que eu vejo. Ou Lula contra Tarcísio de Freitas, que é o que a direita quer, ou Lula contra Luciano Huck, ou Lula contra Ciro Ferreira Gomes, né? E segredinho aqui entre nós, o Lula ganha dos três, tá? De novo, gente, o Lula ganha dos três, né? Mais uma vez, o Lula ganha dos três, tá? Se for contra o Ciro Ferreira Gomes, então vai ser barbada, né? Porque ele passou o tempo inteiro, quase o tempo inteiro, passando a imagem que era de esquerda, né? Como é que ele vai ser o candidato apoiado pela direita? Não creio. Às vezes essa estratégia dá certo, né? Deu, por exemplo, certo aqui no município do Rio de Janeiro com César Maia durante um tempo, né? Mas não é crível que dê certo sempre, tá? E eu confio e creio que o presidente Lula será eleito pela quarta vez, né? E os Bolsonaro estão mortos, né? Michele Bolsonaro não terá força, nem Eduardo Bolsonaro, nem Flávio Bolsonaro, né? Os Bolsonaros estão mortos e sepultados. Por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, muito obrigado a todas, a todos e a todos.